Olá, sétimo ano, muito bem, estou eu aqui de volta com mais uma aula de desenho geométrico, aula de número 51, tá bom? Nós vamos começar o módulo 4, nós vamos falar alguns detalhes sobre circunferência. Alguma coisa você já viu, alguma coisa você já sabe, outra você vai lembrar e a outra você ainda não viu, né? Posição relativa entre duas circunferências, beleza? Nós vamos trabalhar a ideia de definições e conceito em relação a posições relativas entre duas circunferências. Antes de eu começar a falar sobre esse assunto, eu quero comentar primeiro, falar desse assunto, né, posições, falar de algo que você já conhece, que é sobre a circunferência. A circunferência, para quem não lembra, lá no início do ano, no finalzinho do sexto, a gente trabalhou a ideia de um lugar geométrico, conhecido LG, LG1, acho que não me engano era LG3, LG1 aliás. Lugar geométrico, que é a localização de todos os pontos que equidistam de um ponto dado. Esse ponto dado, no caso o ponto O, ele é chamado de centro da circunferência. O curioso é que esse centro dessa circunferência não pertence à circunferência, ele é apenas usado como referente, né? Como referência de que todos os pontos se equidistam desse ponto dado que é do centro, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho que qualquer ponto que está sobre a circunferência pertence à circunferência, como por exemplo o ponto B, o A, o B, o C e o ponto P. Somente esses pontos pertencem à circunferência chamada de circunferência lambda. E a circunferência, ela tem uma nomenclatura, uma anotaçãozinha para a gente lembrar quando se tratar de circunferência. Por exemplo, essa circunferência tem esse título, que é o lambda aqui. E aí, dentro do parênteses fica primeiro o centro da circunferência, que no caso é o centro O, e depois a medida do raio. Ela aparece dessa maneira nos roteiros e nos enunciados verbais. Circunferência lambda de centro O, esse é o O, não é o zero, centro O, e abertura R, que é raio, né? Que é a menor distância do centro até a extremidade, aliás, a distância do centro até o raio. Qualquer ponto que você pegar do centro à extremidade da circunferência vai medir equivalente a raio, ou seja, todas essas distâncias são iguais. Daqui até lá, aqui são raio, tá bom? Pegando distância. E aí nós temos uma reta, se eu pegar uma reta aqui fora, tá? Vou pegar uma reta aqui fora, vou chamar de reta S. Essa reta, ela é exterior, ela é externa à circunferência, né? Ela está fora da circunferência. E essa daqui, ó, essa reta T, nomeada T, essa reta azul, passa por esse ponto T maiúsculo ali. Esse ponto T é chamado de ponto de tangência, com licença. Esse aqui é chamado de ponto de tangência. Significa que a circunferência e a reta possuem apenas esse ponto em comum. E só tem três situações distintas. Reta não possui um ponto em comum à circunferência, reta possui apenas um ponto e a reta possui dois pontos. Por exemplo, se eu traçar uma reta aqui, ó, essa reta tem esse ponto e esse ponto em comum. Então nós temos três situações: reta externa, reta tangente, e essa reta aqui que possui dois pontos, ela também recebe o nome. Ela é chamada de secante, reta secante, porque toca em dois pontos somente, tá bom? Então nós temos o seguinte aqui também, além desses detalhes que eu acabei de comentar, nós temos o raio, a corda e o diâmetro que você já conhece. Diâmetro de uma extremidade à outra é uma corda, porque a corda vai de uma extremidade à outra, no caso o diâmetro passa pelo centro. Já o AB é uma corda, porém não passa pelo centro, então aqui também é um AB. A distância do centro até o ponto médio da corda é sempre intercepta aqui no ponto médio. Essa distância é sempre igual a essa. Lá, se você traçar formando um ponto médio aqui, né? Do centro passando pela metade do segmento AB. E ela sempre vai ser menor do que o raio, porque o raio vai até a extremidade. E se você formar um triângulo com a corda ligando com o centro, você vai ter um triângulo isósceles, porque vai ter raio e raio, tá bom? Na tangente, sempre que você traça o raio para interceptar a circunferência lá no ponto tangente à reta T, no caso aqui, esse raio sempre vai ser perpendicular na reta T, naquele ponto, certo? E a distância do centro até o ponto T vai ser sempre o raio
da circunferência, tranquilo? E aí nós temos o ponto I, que é internamente a circunferência, mas não pertence à mesma, e nós temos o ponto E, externo à circunferência, porém também não pertence à circunferência, tá? Quem pertence está sobre o contorno da circunferência. Aí você lembra da diferença entre círculo e circunferência. Círculo é a região limitada, circunferência é o que limita o círculo. Joinha? Beleza. Nós temos aqui do outro lado as posições relativas entre duas circunferências, tá? Nós temos a circunferência que se cruza em dois pontos, esse ponto aqui e esse, eu vou chamar esse ponto de D e esse ponto de C, tá bom? A distância entre as duas circunferências é sempre a distância entre os dois raios, tá bom? Sempre a distância entre os dois raios. Então observa aí que a distância entre os dois centros é menor do que a soma dos dois raios, porque um raio vem até aqui e o outro vem até aqui, então nesse espaço elimina-se da distância entre elas duas, né? Então nós temos essa característica na reta secante, dois pontos em comum, só tem condições de ter no máximo dois pontos em comum. Se tiver mais de dois pontos, seria todos eles carecem uma reta coincidente, uma sobre a outra. Só pode então, visivelmente assim, né, sem ser uma sobre a outra, sem ser coincidência, dois pontos e um único ponto, ou interno ou externo, né? Se não jamais eu tenho as coisas, pode ter uma circunferência interna a outra sem tocar em nenhum ponto das duas, e pode ter também uma circunferência afastada uma da outra externamente, né? Sem tocar nenhum. Tem uma característica também chamada de circunferência concêntrica, que não botei aqui porque você já viu bastante, que é quando duas circunferências têm raios diferentes, mas o centro é o mesmo, tá? Está uma dentro da outra, certo? E aí se você pensar aqui, ó, esse daqui para cá é o raio maior, daqui para cá é o raio menor. Então se você analisar isso aqui, você vai ter aqui um quadrilátero formado com essas características, né? Dois raios maior, né, da circunferência maior, com dois raios da circunferência menor. Só você fechar aqui, ó, fechou aqui e fechou aqui. Aí você tem um quadrilátero, tá bom? Com essa característica aí. Beleza? Quando duas retas tocam em apenas um único ponto, vou botar aqui, ó, um ponto, porque um ponto em comum significa que elas são tangenciam em um único ponto, ou seja, nas duas circunferências elas vão tão próximo, que só tocam em um ponto naquele lugarzinho aqui, que é nesse ponto aqui, tá? Bem aqui nesse ponto. Nesse ponto de tangência, se você traçar uma reta bem no ponto de tangência entre as duas, essa aqui é chamada de tangência exteriormente, ou seja, tangente exterior, tangente externa, toca no ponto e ela fica com o centro fora uma da outra, certo? Se você traçar uma reta aqui, ela vai ser sempre perpendicular do segmento que parte do centro de uma circunferência ao centro da outra. Ela sempre vai passar pelo ponto de tangência das duas e vai ter sempre perpendicular a tangência, uma reta tangente às duas circunferências naquele mesmo ponto de tangência entre elas, tá bom? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: tem duas circunferências, A e B, tangente do ponto T. Se traçar uma reta tangente às duas circunferências também no ponto T, ela vai ser perpendicular ao segmento AB. E a distância entre elas vai ser a soma desse raio com esse raio aqui, né? Porque se você vai daqui até aqui, raiozão, daqui até lá, raiozinho, tá bom? Então a distância entre elas é a soma dos dois raios, tranquilo? Então nós temos duas circunferências tangente exteriormente, tá bom? Na hora de construir você vai perceber que você vai utilizar essas informações. Trace duas retas tangentes com centro em O que passe pelo ponto P. Aí você vai trabalhar essa aplicação de retas tangentes, né? Traça esse segmento até o centro, verifique o ponto que é equidistante daquele centro com a mesma distância de P e tal. Aí você consegue desenhar. Nas nossas próximas aulas eu mostrarei para vocês como que se faz esse desenho com mais tranquilidade, tá bom? Belezura, coisa mais linda do mundo. Nós temos aqui agora duas retas tangentes interiormente.
ou seja, na região interna. Ela toca na circunferência um único ponto e o seu centro é interno a outra. Nós temos a circunferência B, que é maior, de raiozão, tem um Rzão maiúsculo, e nós temos a circunferência A de raiozinho, Rzinho minúsculo, tá bom? Lá no ponto de tangência tem a mesma característica. Traçou uma reta tangente à circunferência B e à circunferência A lá no ponto T, onde as duas são tangentes. Aquela reta que eu tracei aqui, ela também vai ser tangente ao segmento do raio. E esse segmento do raio vai passar pelos dois centros. Parte do centro da circunferência maior passando pelo centro da circunferência menor. E a distância entre elas, que é esse aqui, é igual à diferença entre os dois raios. Eu esqueci de mencionar. Na tangente exterior, a distância entre elas é a soma dos dois raios. Na circunferência tangente interiormente, a distância é a diferença entre os dois raios. Se você subtrair de A, o Rzão, que vai de A até D, menos de D até A, você vai descobrir essa distância, que é a distância entre elas, então é igual a diferença. Aqui é a soma. Lembrando sempre que a distância entre duas circunferências é a distância entre os seus centros, não é a distância entre aqui, não tem distância não é essa a distância, é entre os seus centros, tá? A distância de circunferência é os seus centros. Tranquilo? Então, beleza. Se tiver alguma dúvida, a gente tira na nossa aula de amanhã. Leve as dúvidas, fique à vontade, pergunte quando puder. E até a próxima. Nossa aula de amanhã não, gente. Hoje é quinta, você está vendo nossa aula hoje. Então, amanhã a gente não se vê. Amanhã é sexta, mas você vai estar... Tem que estar livre de mim, né? Então, brincadeira. Nossa aula é de hoje mesmo. Quinta-feira teve nossa live. Tá bom? Mas qualquer dúvida, mandem para mim. Fique à vontade. Se cuidem. Gente, não deixe de fazer os plural, olhar a agenda, ficar atento aos recados, às informações. Sempre terá alguma informação nova para você. Tchau, tchau. E até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau. Bye, bye.